Olá, bem-vindo de volta, você aventureiro, a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E hoje o tema vai ser algo essencial para a civilização do Império do Warhammer Fantasy, um dos pilares da sociedade civilizada, os colégios de magia imperiais. Bem, nem sempre a magia foi aceita ou legal, assim, legal no caso tem uma lei que defende o uso da magia no Império dos Homens, no mundo do fantasy. Na verdade, pela maioria da duração desde que Sigmar fundou o Império até os tempos modernos, a maior parte da história do Império, os magos foram perseguidos e queimados como bruxos, necromantes, praticadores das artes das trevas, como bruxas. Então, aqueles que nasceram com o dom da magia sofriam perseguição e tinham que viver nos arredores da civilização ou escondidos por suas famílias. Mas hoje, os magos no Império são considerados de alta estima, os nobres geralmente utilizam eles como conselheiros, eles têm sorte se tiver um na sua corte real. E também eles têm muito dinheiro e fazem pesquisas e trabalhos importantes tanto para a sociedade civil e militar no Império do Warhammer Fantasy. No caso, como eles evoluíram desse começo humilde para o que eles são hoje. Foi uma jornada bem longa. Bem, vamos começar no início. Os seres humanos, depois da unificação do Império ali, dos Impérios Bárbaros, por Sigmar, e ele criou, no caso, uma união, e essa união foi avançando, ele liderou por 50 anos, depois ele desapareceu. Depois que Sigmar foi embora, ele deixou alguns relatos, assim, algumas coisas por escrita, e essas coisas que ele deixou por escrita criou um culto, e esse culto virou uma religião, uma verdadeira igreja organizada, e essa igreja organizada bania e detestava o uso de magia por considerar que a magia era algo relacionado ao caos, e caos foi algo que Sigmar lutou para derrotar e também causou muito dano e destruição para a humanidade. Então, todos os magos eram considerados algum tipo de bruxo, ela era vista com extremo preconceito o uso de magia, então qualquer um que tinha o dom da magia era para ser queimado vivo, preso, torturado, afogado, várias outras coisas, nenhuma legal, eles faziam se eles pudessem botar as mãos nos magos imperiais. E, no caso, os seres humanos que nasciam com o dom da magia, se quisessem ter alguma esperança de não morrer na infância, tinham que acabar vivendo uma vida de eremita, assim, fugindo e vivendo sozinho no meio do mato. Também é preocupante, porque os homens besta adoram, os seres humanos estão isolados, eles vão usar de alimento, ou eles viveriam assim em torres ou locais abandonados. Alguns conseguiam aprender magias para ficar isolados e quem passa perto não ia enxergar, meio que uma ilusão mágica. Outros conseguiam fugir para novos locais assim, que são mais aceitantes da magia, como os Reinos do Sul, por exemplo, ou para a região de Kislev, mas em geral o povo comum tinha medo e ódio dos magos e dos bruxos e das bruxas, em geral qualquer um que tinha habilidade da magia, porque eles consideravam que eles são pequenas bombas relógio. E no mundo do Warhammer Fantasy, isso não é errado, porque mesmo a magia mais simples, digamos, uma bruxa local que faz poções de cura e do amor e coisas assim, ela bota apenas uma fração, uma coisinha mínima de magia nas suas poções para dar um efeito, dar um gostinho assim melhor. E é essa pequena fração de magia que faz as poções dela funcionarem.
Pode ser, nesse tempo antigo aqui do Império, que digamos alguém com habilidade de cura até fosse aceito pela sociedade, não assim adorado ou uma pessoa quista, mas aceito deles não queimar vivo. Não, seu caçador de bruxas, isso aí não é uma bruxa, ela é só uma velha sábia que faz umas poções e um chás curam, não é magia isso aí, longe disso, até porque ela curou meu filho semana passada, então deixa ela em paz. No caso, os aldeões até tinham assim um pequeno aceitamento assim, de algumas magias, mas era o mínimo do mínimo, e mesmo essa magia relativamente benigna tem um risco, porque a magia no mundo do Warhammer é tu utilizar a energia caótica para alterar a realidade. Se tu fizer uma quantidade muito pequena e num ritual controlado, se tu fizer o caos, apesar de ser o nome caos, se tu fizer sempre o mesmo ritual e o mesmo procedimento, o resultado é o mesmo. Então, se é uma magia, digamos que a mãe dela passou para ela, que a avó passou para a mãe, então é uma poção que ela já sabe fazer desde pequena e ela faz sempre igual. Aquilo ali, o risco de ter um problema é mínimo, mas não é zero. Qual o problema? Bem, pode variar, da poção não dar certo, da poção virar um veneno, da poção explodir na cara dela e botar fogo na cabana, da poção abrir um buraco pro imaterial e demônios violentos aparecer e começar a devorar todo mundo. Então, a possibilidade de algo dar errado é pequena, mas se der, o negócio errado é bem intenso. Por isso as pessoas tinham medo e não gostavam dos magos. Isso forçou a maioria dos magos a viver escondidos da sociedade em geral. Ou eles viviam assim sem mostrar os seus dons de magia, ou eles viviam isolados da civilização, ou se alguns tivessem a chance assim, de viajar para uma terra que não perseguisse tanto, ia ser melhor, mas a maioria vivia mesmo escondido, porque custaria uma fortuna tu fazer uma viagem para outro país, não é uma coisa... Hoje em dia já é difícil tu viajar para outro país, imagina na Idade Média. Então, mesmo no mundo do Warhammer Fantasy, era complicado tu simplesmente abandonar tudo e fugir, e geralmente as famílias que tinham alguém com esse dom tentavam esconder, assim, nunca mais tu faz isso, nunca mais tu cria fogo com a mão, senão as pessoas vão achar que tu é um bruxo e vão te matar. Então eles botavam na cabeça da criança que não, tu não pode usar magia, magia é errado, magia é perigoso, magia faz mal, magia é pecado. E assim, muitos daqueles que tinham um certo dom de magia, que a família via que tinha isso aí, enviavam eles para a igreja. Na igreja, eles viravam monges guerreiros de Sigmar e eles aprendiam a usar a magia de outro jeito, como orações. Como eu falei, a magia no mundo do Warhammer é ritualística. A oração é um ritual, e se ele tem uma finalidade, um desejo, digamos, de proteção, de força, de recuperação, e tu faz aquela oração com fervor, e tu tem uma afinidade pela magia, ela acaba se transformando numa modificação da realidade, e acontece, mas para a igreja de Sigmar, isso não é magia, isso é milagre, são coisas diferentes. Apesar de ser exatamente a mesma coisa, se tu disser isso, tu vai ser queimado como herético. Então também tinha a possibilidade deles entrarem para a igreja e virarem, no caso, aprendizes ali, depois padres, monges, que utilizariam suas habilidades em batalha. Então esses aí era uma magia benigna, pura, que não tinha problema. Todas as outras eram caos e tinham que ser queimadas. E para queimar esses magos, esses bruxos, esses necromantes e qualquer coisa ruim, a igreja contava com a ordem dos caçadores de bruxa. Caçador de bruxa, por definição, pode ser bem variável. Pode ser, digamos, um grupo de aldeões que simplesmente se reuniu para matar alguém que eles acham que é um mago. Eles viram a sétima filha daquela família ali,
utilizar uma magia de luz que brilhou e deixou quem estava enxergando cego por um tempo. Ela queimou os meus olhos com a sua magia caótica. O outro vem e diz, ela me transformou num pato. E eles pegam as tochas e pegam os... Desculpa, aqui pra quem não entendeu é uma referência a Monty Python. Mas eles pegam os ancinhos e vão com as tochas queimando e com os ancinhos pra cima da casa da família. Eles exigem que eles entreguem a criança pra julgamento. Eles já julgam ela culpada, tacam ela no fogo, espancam, jogam pedra e matam a criança que tinha habilidade mágica ali. Esse grupo de aldeões revoltosos pode ser chamado caçadores de bruxa, porque eles fizeram isso, eles procuraram um mago e queimaram ele. Tá bom, essa é a definição. Só que também existem ordens bem mais corretas e assim com procedimento de pessoas que dedicam a sua vida inteira para caçar a corrupção caótica, aqueles magos e qualquer coisa que não é normal, tipo mutantes e aberrações, para queimar e destruir, geralmente, se possível, fazendo um espetáculo, meio que assim um tribunal público aberto, para falar os crimes que essa monstruosidade cometeu e depois torturar e queimar em praça pública para todo mundo saber o que acontece com quem é amigo dessas heresias e quem faz essas coisas. Digamos, uma pessoa tem uma estatueta de um deus do caos e está cultuando aquele deus do caos e fazendo sacrifícios, matando, digamos, pessoas para alimentar uma voz que fica falando para ela para fazer isso de dentro daquela estatueta. Então é despachado um investigador, ou o nobre local contrata, ou o prefeito de uma pequena vila contrata, ou simplesmente a igreja manda pra lá porque tá suspeitando que algo errado tá acontecendo, um caçador de bruxa experiente. Eu vou falar mais, eu quero fazer um vídeo só deles, mas esses caçadores de bruxa da igreja são chamados os templários. E eles vão procurar, e eles têm recursos muito grandes. Geralmente eles vêm com mercenários contratados, não vêm sozinhos. Eles vão investigar o que está acontecendo, descobrir a heresia, matar o responsável, se possível capturar vivo para executar em praça pública, e depois fazer um julgamento. Bem, talvez ele não estivesse agindo sozinho. Os vizinhos nessa área não falaram que ele era corrupto, não falaram nada. Provavelmente eles estavam acobertando para ele. Então, nós temos que queimar o bairro inteiro e todo mundo ali dentro vai ser julgado criminoso, punido e torturado e provavelmente executado em praça pública. Não é bonito o trabalho dessa inquisição aqui dos caçadores de bruxa, mas eles dão um jeito e eles realmente resolvem os problemas de heresia. Às vezes eles matam vários inocentes, mas o custo de deixar uma heresia no Império do Warhammer é bem menor tu matar alguns inocentes aqui nesse expurgo do que tu deixar demônios do caos devastar a cidade inteira. Então não é um medo totalmente infundado, não é uma coisa totalmente louca. Nesse mundo aqui do fantasy e do 40.000, a Inquisição é meio que um mal necessário. Bem, tudo isso mudou com o reino de Magnus o Piedoso. Magnus o Piedoso foi um dos reis aqui do Império mais inteligentes. E o que ele fez? Na época dele, houve várias ameaças contra o Império. Uma delas era a instabilidade interna. Ele teve que unir as diferentes províncias, os condes eleitores, que estavam cada um meio que vivendo isoladamente. Alguns usavam o rei próprio, assim, não seguiam o império maior. Então, o sistema imperial estava em perigo e o Magnus conseguiu reunir o império sob o seu nome. E isso deu a ele muita influência e poder.
Além desse problema interno, também coisas como invasões de vampiros e mortos-vivos estavam acontecendo no Império, que era algo que ele tinha que lidar, além de incursões, tudo dando errado durante o período dele, mas ele fez o melhor para combater, porém apenas com o ferro e a coragem dos seus soldados. Ia ser algo muito custoso, perigoso, e se eles falhassem a sua missão, o Império inteiro poderia ser destruído. Nesse tempo, ele recebeu uma visita. Sinceramente, acho que a pior visita de todas. O que é pior de ser visitado por um elfo? Ser visitado por mais que um elfo. 3 Lore Masters of Hoeth, no caso, os mestres assim dos elfos, esses elfos que já viveram assim, alguns 10 mil anos pelo menos, e eles têm muito conhecimento sobre o mundo, sobre a magia, sobre as estrelas, sobre várias coisas. 3 deles vieram para cá para conversar com o Magnus, e o Magnus não deu ordem pro pessoal atirar e matar eles no momento que eles pisaram ali. Erro feio, pior erro do governo dele pra mim, mas tudo bem. O Magnus não deu a ordem então de exterminar os elfos e escutou o que eles tinham para dizer. E os 3 elfos que vieram conversar com ele era um deles, o Fenrir. O Fenrir era contrário a essa expedição e ele avisou o líder da expedição: não faça isso, é um erro ensinar aos humanos a magia. E, no caso, o líder da expedição era Teclis. Acho que, assim, tirando o Masamune, o segundo, então é o segundo, na verdade, é o maior mago do mundo do fantasy. E o Teclis olhou para o Fenrir e falou: infelizmente, não podemos mais conter o caos sozinhos. Ensinar aos humanos é nossa única opção. Eles também temem a invasão do caos, e a única coisa que impedirá a destruição do mundo será eles terem o domínio também da ferramenta dos ventos da magia. E o Fenrir, então, concordou com o plano do Teclis de ensinar para os humanos a magia. O terceiro é Lirtel, mas não vem ao caso. Todos os 3 eram elfos muito inteligentes, muito fodões, que vivem para sempre, extremamente lindos, elegantes. Ai, vai a merda, elfo. Os elfos, tipo, é tudo perfeitinho. Não gosto, me irrita. Mas no caso, Teclis chegou com uma proposta pro rei para conseguir derrotar as ameaças que agora vêm para o Império em todas as direções. Vocês vão precisar de toda a ajuda possível. Eu e meus companheiros vamos emprestar para vocês o nosso apoio, mas vocês vão precisar de mais. Nós nos voluntariamos para treinar e recrutar os humanos com o dom da magia. Nesse tempo, o Magnus, olha, ele era muito inteligente e assim, era um conflito de interesse extremo, porque a igreja era contra, os caçadores de bruxa era contra, os nobres eram contra, o povo era contra, o próprio Magnus também provavelmente era meio contra. Mas o Teclis mostrou para ele que a magia era a solução e ele já veio preparado. Ele falou para ele o seguinte: eu tenho um plano, relaxa, meu rei. É assim, eu pessoalmente vou procurar todos os usuários de magia no Império e eu vou trazer eles para Talonbine para ensiná-los a magia. Caso eles não venham ao meu chamado, eu pessoalmente vou exterminar por um dos magos selvagens e heréticos que vivem no seu país. Nesse momento, o Magnus, eu ganho o exército, eu ganho o extermínio dos magos heréticos que causam problema, e em troca você ganha ensinar os magos humanos? Ok, negócio fechado.
E ele concordou então com o Teclis. Claro, algumas situações ainda vão ser colocadas depois também para fazer, mas inicialmente o Teclis e os outros Lore Masters decidiram agora unir todos os magos imperiais num lugar só. E para isso, eles enviaram mensagens mundanas, cartas escritas, pôster nas paredes, que foram colocados pelos homens do rei, e ele também mandou algo mais assim abstrato. Ele enviou sonhos para todos os magos do Império para ir para lá. Não era uma armadilha, não era algo errado. Eles tinham o selo de proteção do rei e o Teclis iria ensiná-los a dominar a arte da magia de um mestre dos elfos, que o Teclis teve mais de 10 mil anos para estudar. Os elfos vivem para sempre aqui no mundo do Warhammer, então eles têm um conhecimento sobre isso gigantesco, e os magos, querendo ou não, são atraídos também por conhecimento. Geralmente o mago tem assim uma fome de aprender mais e testar o limite do seu potencial, então muitos foram voluntariamente quando viram as cartas, quando receberam o sonho, e aqueles que não foram, o Teclis fez jus no caso, sua proposta com o rei, e ele foi atrás e matou, e eles eliminaram aqueles humanos magos que viviam isolados, separados, ou eremitas, no meio ali alguns necromantes que viviam isolados também. Qualquer um que não foi para lá para ser avaliado pelo Teclis e seus colegas foi eliminado, com mais raríssimas exceções. A grande maioria dos magos, praticamente 99% deles, agora vivos, estavam reunidos na cidade de Talonbine para serem treinados pelo Teclis e seus colegas. E foi isso que eles fizeram. Eles, um por um, testaram a pureza desses magos, para ver se eles usavam magia proibida, magia da necromancia, magia do caos, magia da dor, esse tipo de coisa que não é bom, que corrompe a alma do indivíduo e acaba trazendo caos para o mundo. Então o Teclis avaliou um por um as suas habilidades, as suas afinidades e o seu conhecimento mágico. Ele viu que a maioria era um bando de aprendiz que não tinha mínima noção, que eles também não tinham nenhuma base. Um ou outro conseguia estudar em segredo e conseguia adquirir alguns livros e ter um pouquinho mais para frente de conhecimento, mas a maioria dos humanos nessa época era um terrível mago. Então o Teclis separou os que não eram assim muito puros. Esse aqui... o que tu faz? Eu levanto cadáveres. Vem aqui, vai ali com o Fenrir ali pra trás da barraca rapidinho, que ele vai te dar um negócio. Lá atrás, sangue escorrendo, o corpo paf no chão, aí os pés caem pra fora da barraca, e eles puxam pro canto. O mago falou: o que tá acontecendo? O Teclis: não se preocupe, nada pra ver aqui. Próximo. E aí, no caso, eles foram eliminando os que eram mais corruptos, mas felizmente a grande maioria foi aceita, e esses vão ser os primeiros aprendizes da escola de magia. Então agora, com o conhecimento que trazido aqui pelos elfos, os magos humanos deram um passo assim de 300 anos de estudo em apenas alguns meses. E o Teclis até falou: eu nunca vi pessoas assim tão interessadas. Se os outros elfos tivessem a mesma paixão e desejo de aprender quanto os humanos, nós provavelmente já teríamos derrotado o caos. Porque assim, o elfo vive para sempre, não tem pressa, não tem motivo, mas um humano não vive para sempre. Isso dá o nosso diferencial. E tem uma fase da vida humana que a gente é sedento de conhecimento e quer aprender. E esses agora, imagina, uma criança numa loja de doce, isso aqui. A vida inteira eles tiveram medo, eles tiveram dúvidas sobre o seu poder, sobre o seu próprio corpo. E agora, com esse livro na mão, eles iriam conseguir dominar esse poder, não mais
mais eles teriam medo das suas habilidades, não mais eles precisariam viver escondidos e eles poderiam testar o máximo que eles conseguissem fazer. Foi algo assim para eles surpreendente. Então os humanos aqui, os aprendizes, rapidamente evoluíram de rank e foram ficando cada vez melhores nas artes da magia. Cada um, é claro, dividindo com a sua afinidade natural para os ventos da magia. E quanto à igreja, a igreja não aceitou nem um pouco bem isso aí. O culto a Sigmar achava extrema heresia, a maioria dos nobres achava ridículo o que o imperador estava fazendo, e se fosse qualquer pessoa que não fosse o Magnus, não teria dado certo. Mas o Magnus tinha feito uma campanha de reorganizar e reestruturar o Império e tinha a lealdade dos Conde Eleitor, dos mais alto nobre, então mesmo que eles discordassem, ninguém iria abertamente ir contra a palavra dele, mas por baixo dos panos o pessoal era bem contra. E quanto àqueles magos da igreja, aqueles monges de batalha, o Teclis foi para lá para conversar com o grande teogenista, que é tipo o líder da igreja, para conversar com ele sobre os seus magos. O grande teogenista: nós não temos magos aqui, isso não é magia, isso é milagre. O Teclis olhou pro lado, olhou pro Fenrir, olhou pra Irtel, e eles se olharam assim de lado, olharam pra frente. Tudo bem, ok, sim, beleza, tá. Melhor a gente não mexer com esses doidos, deixa eles assim. Já é muita coisa eles não ter matado todos os magos, então não vamos pressionar eles nisso aqui. Mas na verdade, as habilidades feitas pelos monges e pares aqui de Sigmar não passam de magia. É uma magia que vem do ritual, que é a oração, o seu sacrifício, o seu jejum para a divindade deles, que no caso, quando muitas pessoas acreditam em algo, elas alteram o imaterial e aquilo realmente acontece, e essa energia do imaterial eles conseguem trazer para o mundo real como forma de um fogo sagrado de Sigmar que benze as suas armas, como uma luz de proteção que envolve seus corpos, como uma força extraordinária que eles conseguem durante a batalha, como uma recuperação e proteção. Então eles têm algumas habilidades mágicas especiais que eles consideram milagre. O Teclis sabia, os elfos sabiam que isso aqui não é milagre nem aqui, nem em Lústria, mas melhor não mexer no vespeiro se eles querem assim. Como eu disse, ele já mexeu muito no status quo na sociedade imperial, botando os magos como uma coisa legalizada e protegida pelo imperador, então ele não ia mexer também na igreja. Sabiamente, raro um elfo fazer algo sábio, mas sabiamente ele não insistiu aqui na igreja em tentar discutir e argumentar que a religião deles é uma farsa e que eles utilizam magia, porque senão o Teclis teria queimado numa fogueirinha no Império há muito tempo atrás. Bem, agora que o Teclis viu que os humanos estavam prontos, ele decidiu botar a segunda parte do seu plano em ação. O que melhor para criar confiança nos magos do que ver eles com o seu potencial? Quando ele percebeu que vários deles já tinham um bom domínio de algumas magias mais elementares que seriam úteis nos campos de batalha, ele mandou um recado para o imperador e falou: os seus magos estão prontos, vossa majestade, está na hora de usá-los contra seus inimigos. E o imperador, então, decidiu ver se isso aí era de verdade mesmo. Claro, nenhum soldado que se preze ficou assim a menos de 8 metros de um mago, distanciamento social mágico, porque eles tinham medo desses caras. Vai que eles explodem do nada, ou trazem uma tempestade de chamas ali do lado deles, então, ou transformam eles em sapo, ou em ovelha. Então, em si, os soldados ficaram meio afastados desses novos magos de batalha, mas eles partiram então para enfrentar as ameaças do Império, e esses magos de batalha mostraram
o seu fogo, às vezes literalmente, nas batalhas contra os mortos-vivos dessa época. Grandes hordas de mortos-vivos atacaram os soldados imperiais e os magos, utilizando tempestades de raio, feixes luminosos que queimavam e baniam os mortos-vivos para outra dimensão, magias que transformavam as armas de metal dos inimigos em chumbo, que batiam, que deixavam um soldado aliado ileso, porque o chumbo não penetrava o aço da armadura. Aquelas magias poderosas começaram a salvar vidas no campo de batalha. Além de que magos faziam previsões sobre os movimentos dos inimigos, sobre eventos climáticos, sobre enchentes e coisas que às vezes poupavam dias e dias de movimento do exército, poupavam assim de perder colheita, recursos, animais. Em geral, os magos estavam provando ser uma ferramenta muito valiosa para o Império. E durante essas batalhas, uma das coisas que mais se destacou foi o poder de cura. Até então, nessa época aqui, a medicina no Império era assim, se teu braço tá soltando um pus verde, tá todo necrosado, a gente vai cortar com um serrote e rezar para Sigmar para que tu não morra. Com essa medicina bem antiquada, o poder da magia aqui, imagina assim, um soldado foi atingido por um morto-vivo no braço, aquela arma enferrujada do morto-vivo vai causar uma infecção, o soldado vai morrer ou perder o braço e ele vai ficar inutilizado para o resto da vida. De repente, chega um druida ou um mago do celestial e utiliza uma magia que fecha aquela ferida e evita a infecção. Cara, você vai ser o teu herói. Tu tinha visto morrer ali naquela ferida e em 5 segundos ele te curou. Então é essa relação entre os soldados e os magos durante essas campanhas iniciais aqui fez com que muitos dos nobres, muito do que o pessoal comum, começasse a mudar um pouco o seu conceito sobre magos. Tu não pode negar contra resultados. Até os caçadores de bruxa e a igreja realmente concordaram que a efetividade deles em batalha era extrema e incontestável. Então, mesmo sem gostar, eles entenderam o porquê o imperador fez aquilo, e a ideia desses magos de batalha e úteis utilizando a magia no dia a dia começou a crescer nas mentes daqueles que estavam presentes nesses eventos, além de que eles vão contar as histórias do que aconteceu para todo mundo, e isso vai espalhar a ideia de que os magos não são uma coisa para ser temida, mas sim são uma ferramenta para ser usada. Depois da crescente, essa não vou dizer crença ali nos magos, mas dessa crescente confiança nos magos, o imperador decidiu mudar a capital, isso ele já ia fazer de qualquer jeito, e ele decidiu construir na nova capital, em Altdorf, um local para deixar esses magos de batalha, porque ele queria ficar de olho pessoalmente no que eles estão fazendo. Então ele construiu os colégios da magia. Não é uma torre só que é o colégio da magia, na verdade são vários prédios, várias casas, várias construções em Altdorf pertencem aos colégios de magia. Então cada uma geralmente pertence a uma ordem e os membros daquela ordem vivem, estudam e praticam as suas magias lá. E elas fazem-se uma diferença bem grande na cidade, porque elas são esquisitas e, apesar da sua arquitetura estranha, elas, para quem vê de fora, é diferente de como elas realmente são, porque não é incomum os magos utilizarem vários feitiços para que quem olhe de fora não enxergue direito o que está acontecendo lá dentro, e meio que assim eles se envolvem em mistério, porque os magos não gostam que a população fique olhando para eles, porque a população sempre inventa que eles estão invocando demônios lá dentro, fazendo coisas erradas, e mata todo mundo, queima o mago. Então os magos geralmente preferem se manter
manter mais quietinhos e mais isolados durante os seus períodos de estudo e treinamento para evitar revoltas populares. Então agora Altdorf, a capital, também vai ser a sede dos colégios de magia. Não vão ficar apenas ali, vão ser criados outros menores, mas em geral o local onde tu vai para aprender magia é Altdorf, é a capital. E o Teclis, agora o seu trabalho aqui estava feito, eles ensinaram para os humanos o suficiente, ele deixou um recado também, que a magia é perigosa. Porém, se tu conhecer como utilizá-la e tu consegue fazer ela organizada e efetiva, então tu tem que temê-la, mas tu não tem que ter medo dela. Tu tem que usar ela com moderação, tu tem que usar ela dentro do limite do teu potencial e tu tem que ir aprendendo passo a passo. Não dê um passo maior que a perna, senão tu vai cair. Então ele ensinou aos magos a ter, assim, humildade, a entender que eles são limitados, até porque ele é um elfo, então ele adora pisar nos outros, mas nesse caso ele estava certo, que eles precisam ter moderação com o seu uso de magia, porque a magia pode ser perigosa para eles e para os outros. Bem, hoje em dia, os colégios da magia evoluíram muito daquele princípio inicial, porque eles receberam investimentos altíssimos, tanto do imperador pelo serviço dos magos em vários campos, quanto também de nobres, porque cada nobre quer, se seu filho nasce com dom de magia, tu quer que ele estude na melhor escola possível. Assim como uma faculdade particular hoje em dia, e as melhores escolas, os melhores cursos aqui vão custar um pouquinho caro, geralmente é quanto que tu está disposto a pagar, e alguns magos menores e mais pobres, às vezes tem que dar tudo, a casa, o gado, o que eles tiverem assim, para conseguir entrar nas escolas de magia. E o melhor jeito de tu entrar numa escola de magia é tu tentar conquistar a admiração de um dos magos já mais antigo e virar o aprendiz dele. Depois de um tempo de aprendiz é a mesma coisa que estágio não remunerado. Então o estagiário ali vai fazer o trabalho do mago, vai escrever para o mago, vai arrumar as coisas para o mago, vai varrer o chão para o mago, vai limpar a latrina para o mago, vai fazer as coisas que o mago manda ele fazer, vai trazer a bebida, vai trazer a comida, vai fazer o jantar, vai fazer o que o mago quiser. E quem sabe, um dia, assim, se o mago tiver com boa vontade, ele vai na escola de magia e vai dizer: olha, tem um cara bom, tem um recruta novo, bota aquele ali, é uma pena perder um empregado tão bom, mas o cara tem potencial, tá na hora dele explorar o potencial. Em geral, é o jeito mais fácil de tu entrar, ou é comprar a entrada, no caso das famílias mais nobres, ou é tentar trabalhar para um mago já mais experiente, até que ele comece a te ensinar e tu demonstre para ele que tu é habilidoso na magia e ele te indique para estudar nas escolas. Nas escolas existem uma biblioteca enorme de livros sobre a magia, sobre o que não fazer. É muito estudo, muito empenho, por isso que geralmente tu vai ver os magos mais velhos, porque leva anos, décadas às vezes, para eles realmente se formarem e aprenderem o que tem para aprender no seu campo específico da magia. E uma coisa interessante é que quando a escola foi criada em Altdorf, a população da cidade, uma grande maioria, fugiu, porque eles tinham medo de ficar perto daqueles magos concentrados num ponto só. Não estão errados. Vários acampamentos de refugiados começaram a crescer ao redor e as pessoas tinham medo de entrar na cidade, desvalorizou as propriedades ao redor, baita momento para comprar, compra enquanto está em baixa propriedade. Mas depois de várias décadas ali, sem nenhum acidente, a população começou a voltar e com o tempo as pessoas foram aceitando e entendendo. Eles ainda têm
medo dos magos e existe um certo preconceito, mas não mais de queimar à primeira vista, joga pedra e mata a pessoa. Só que em geral, se tu é um mago, tu tem que estar no colégio, tu tem que ter licença, tu tem que ser autorizado pelo Estado. Se tu é um mago sem licença, aí tu é um bruxo selvagem, tu vai ser caçado e morto e, se possível, queimado numa praça pública para mostrar para todo mundo que o Império está ainda perseguindo qualquer um que pratique artes das trevas. Falando nisso, a Inquisição ainda existe, no caso os caçadores de bruxo, e a igreja continua existindo, com os seus padres, seus monges ali que fazem as orações de batalha, e os caçadores de bruxa estão só esperando um mago cometer um mínimo deslize para dar um tiro de prata no meio da testa. Então, em geral, os magos não se dão muito bem com os caçadores de bruxa e vice-versa, e raramente um caçador de bruxa vai ter na sua equipe alguém com poder da magia. Um ou outro até utiliza algum mago, mas em si eles têm a grande desconfiança com eles até os dias atuais, apesar de todo o serviço que os magos fazem para a humanidade, para o Império em geral. Então, eles continuam sendo assim meio que vistos com suspeita. Achei suspeito, hein? Achei sus. Bem, mas não tem como negar a habilidade deles em batalha, a eficiência contra a miríade de inimigos que o Império tem que enfrentar. Se não fosse as habilidades da magia, muito mais gente teria morrido, ou até o Império já teria sido derrubado pela quantidade de inimigos que ele tem que enfrentar numa forma constante nas suas fronteiras. No caso, até no Warhammer Fantasy, o Império sofre. Todo mundo quer matar os seres humanos. Acho inveja isso aí. Por que vocês não matam os elfos? Achei chato. Mas, em geral, os magos dão um extra para a humanidade, fazendo pólvora, utilizando feitiços de cura, de premonição, utilizando feitiços de batalha e, em geral, purificando e tentando também destruir algumas coisas caóticas e do mal, e também colocando runas e proteções em armaduras para tentar melhorar a eficiência dos soldados. Melhorando a eficiência do soldado, aumenta a tua probabilidade de sobreviver. Os generais imperiais e os nobres valorizam bem os magos e sabem que ter um do teu lado é melhor do que ter um contra ti. E se o nobre consegue patrocinar um mago para que ele fique na sua corte, ele vai pagar para ele o que ele quiser assim, para fazer as pesquisas dele lá em paz. Mas sim, ter os ensinamentos, o negócio, é uma influência muito grande tu ter um mago trabalhando para ti no Império. E eu falei que existem vários colégios, ventos da magia e a afinidade para ela, não é? Bem, vamos falar um pouquinho de cada uma. São 8 as magias utilizadas no Império Humano no mundo do Fantasy. Para começar, vamos falar da Ordem Bright. A Ordem Bright é a mais clássica de todos, é a Ordem Vermelha, a Lorde do Fogo, da Destruição. É aí embaixo aqui na rodinha. O que ela faz? Ela faz fogo. Os seus magos são chamados de Pyromancer. Pyro é fogo, né? Então, eles invocam chamas. Se tu não consegue pensar numa utilidade prática para fogo, lamento pela sua falta de imaginação, mas desde iluminar uma caverna, acender uma fogueira, fazer um churrasco no fim de semana, a queimar os inimigos com uma gigantesca caveira flamejante, a Ordem de Fogo é muito, muito útil para o Império da Humanidade. Desculpa, pro Império da Humanidade no Warhammer Fantasy. É que eu gosto, o Império da Humanidade é legal em todo lugar. Vamos continuar agora para direita com a Ordem da Ametista. A Ordem da Ametista é a Ordem da Morte. A Ordem da Morte, ela não é necromancia, diferente das coisas que os vampiros e as invocações de Nerekara fazem. Necromancia não pode.
é mais uma lore da passagem da vida para a morte, da eventual, assim, que tu sabe que tu vai morrer, e esse conhecimento, isso é o que dá a lore da Ametista, onde já teve muita destruição e muita morte. Geralmente essa energia é mais forte, e os magos que utilizam ela são muito perigosos, porque eles conseguem absorver a essência dos inimigos utilizando essa magia. Lembrando que ela não é necromancia, ela é estudo da morte, mas não de trazer os mortos de volta à vida. Isso é proibido, mas ela é muito útil para enfraquecer o inimigo. Se tu faz como se o teu inimigo tivesse centenas de anos, eles ficam fracos, cansados, como se os ossos deles estivessem quebrando. Em geral, tu consegue fazer isso utilizando essa magia aqui. Continuando então, vamos falar sobre a Ordem Cinzenta, a Grey Order, também conhecida como a Lorde das Sombras. A Ordem Cinzenta, ela é marcada pela cor cinza, né? A ametista é roxa, tá? A cor cinza da Ordem Cinzenta, ela é relacionada à sombra, à noite, à penumbra. Geralmente o vento da magia, assim, quem é um mago consegue sentir magia, seria o Arcana no D&D, tu sente a magia no local. Esse vento da magia, ele aparece como uma neblina, como uma névoa, e ele dificulta para que a pessoa consiga enxergar através. Então, se tu quiser fazer algo escondido, algo assim que não tem como uma pessoa que não tem o dom da magia enxergar, tu utiliza essa magia. Além de utilizar as sombras e o subterfúgio, ela também tem algumas habilidades de dano e de enfraquecimento, e ela costuma ser mais forte à noite, porque é das sombras, né? Então ela tem mais poder durante a noite. E os seus magos são todos, eles costumam utilizar cinza. É bem fácil de ver eles, tu acha que é o Gandalf, é os magos dessa ordem. Continuando, agora nós vamos falar da lore azul, a Celestial. A Celestial, também conhecida como a lore do Heaven, que seria do paraíso, ou dos céus, acho que é mais fácil falar dos céus em português. Eu até vou passar aqui, tá? Já deu tempo para te ver ali as lore, não é só o símbolo, vou botar aqui os magos que eu acho mais interessante. Bem, a lore celestial, eles são conhecidos como Astromancers. O que eles fazem? Eles utilizam as estrelas para prever o futuro, e eles têm habilidades relacionadas ao futuro, a parte do céu, na verdade, dá a força para eles. O vento é azul e eles dizem que ele vai para os céus e ele se transforma como se fosse em uma nuvem, e os magos conseguem utilizar essa energia para várias habilidades, tanto de otimizar, assim, de buff, quanto também de proteção. Em geral, é uma magia assim, bem valorizada no Império, principalmente pela questão deles preverem o futuro observando as estrelas. Nem sempre as previsões do futuro deles dão certo, assim como aconteceu em Mordenheim, que morreu todo mundo por um cometa. Eles achavam que Sigmar ia voltar, mas em geral, boa parte das vezes o que eles falam é verdade. Vai nevar o mês inteiro, neva o mês inteiro. Então eles costumam assim ser a previsão do tempo do Império, por isso eles são valorizados. Outra ordem bem importante é a Ordem Dourada. Quem pratica a Ordem Dourada é chamado os alquimistas. A gente já viu ali o Baltazar, e a Ordem Dourada, ela é o vento de magia dela é atraída para o metal, principalmente se o metal é denso, o que faz com que eles utilizem geralmente nas suas magias a transmutação, transformar um metal em outro. Dizem que essa ordem também consegue transformar
até seres orgânicos em metal, e se o mago não tiver cuidado, ele pode transformar todo o corpo dele em ouro e virar uma estátua de ouro. Se tu for um nobre que tem um mago desse aí sob teu comando e ele se transforma em ouro, teoricamente tu ganhou lucro de qualquer jeito. Então é uma ordem bem valiosa. É a lore dos metais. Eles geralmente utilizam alquimia para modificar e transmutar metais. Outra ordem bem famosa é a Ordem Jade, a Ordem Verde, aqui vista no canto direito. A Ordem Verde são os druidas. Os druidas, eles fazem a parte da fertilidade, da cura, da vida, então eles servem para a sociedade, é ótimo, e eles utilizam os ventos da magia para trazer vida, fertilidade e cura. Tá certo, tá bom, é uma das coisas mais básicas que tem na magia, no caso, mais básica de entender e de ser aceita pela sociedade. Por isso os druidas geralmente são bem vistos e a magia deles, ela vem da vida, do chão, da terra, da grama, das coisas que nascem. Então, quanto mais vida há num local, mais os druidas vão gostar. E eles são atraídos assim para locais no meio do mato, assim, cavernas, pequenas cachoeirinhas, onde ali tem vários animais, várias coisas, e eles vivem ali junto com os animais. Por isso também eles são chamados de druidas. Uma ordem até estava na anterior ali, mas a Ordem Âmbar. A Ordem Âmbar é parecida com a Ordem Jade. A Jade é a verde, a Âmbar é a cor de âmbar. Âmbar é uma resina fossilizada, assim, é tipo um marrom brilhoso. Bem, ela é a Ordem dos Xamãs. Ela é marrom nos ventos da magia, e essa ordem é a que utiliza animais e os ventos da magia selvagem. Elas fazem o ser humano ficar feroz, agressivo e violento como uma besta, permitindo que os soldados lutem mais ferozmente. E os xamãs conseguem às vezes conversar com alguns animais, coisas como pássaros, cavalos. Até alguns chamam deles de os faladores de cavalo, porque eles conversam com cavalo, mas eles têm uma boa afinidade pelos animais e pelas coisas vivas. E por último, a Ordem da Luz. A Ordem da Luz, também conhecida, também estava na anterior ali, não é desse aqui, é a de cima, que é a da Ordem do Metal, do Ouro, os Hierofantes. Os Hierofantes é o vento da magia branco e ele é o poder do dia. Seria o contrário da Ordem Cinzenta, que é o poder da noite. É as coisas que os seres humanos relacionam à luz, como a visão, a pureza, a pesquisa de conhecimento, que é tipo iluminismo, assim, tu aprender mais. Então, essa ordem geralmente é focada em estudo, em iluminação, em purificação. Digamos, teve um local que foi contaminado por magia do caos. Eles podem chamar um mago dessa ordem para tentar purificar aquele local, para que a influência do outro lado não fique criando tipo aparições, aberrações ou demônios do lado de cá. Então eles são úteis para isso, para contrabalancear coisas que são consideradas impuras, geralmente o caos e a necromancia. Bem, acho que deu para entender, acredito que falei de todas. Essas são as 8 ordens de magia do Império. Todas elas, na questão dos colégios da magia, tu entra em uma. Tu não vai entrar em todas, até porque é quase que impossível. E geralmente quem tem afinidade para uma, não tem afinidade para as outras. Por isso, tu vai passar a tua vida inteira estudando e aprendendo as magias de uma dessas ordens. Tu raramente, ou quase que impossível, vai ver um mago de uma das ordens utilizar uma magia da outra, pelo menos não assim com proeza ou com eficiência. Eles, para ter proeza, eles vão ter que usar a base da magia que eles estudaram, sabem e têm uma afinidade natural para fazer. Bem, agora você sabe um pouco mais sobre o velho mundo. Cuidado, a magia é uma ferramenta poderosa, mas com grandes poderes vem grandes
responsabilidades, tudo de bom e Sigmar protege.